Enquanto os gabinetes de Brasília emitem notas oficiais de repúdio contra as sanções impostas pelos Estados Unidos, a narrativa governamental tenta vender a ideia de que o Brasil é vítima de um ataque à sua soberania. Mas de que soberania estamos falando? Quando o próprio Estado esmaga a liberdade do cidadão, censura opiniões e rasga o devido processo legal, a soberania popular deixa de existir. O que restou foi apenas um escudo retórico para proteger uma cúpula burocrática e intocável. As decisões internacionais que mantêm sanções e restrições contra agentes públicos brasileiros não nasceram de conspirações externas, mas sim do colapso da nossa segurança jurídica interna. Quando tribunais e governantes passam a criminalizar o pensamento e a perseguir opositores sem o devido processo legal, o país entra num caminho perigoso de isolamento. Neste vídeo, vai entender exatamente como a perda de garantias individuais destrói a economia e afugenta investimentos do nosso país. O discurso oficial apela ao patriotismo para tentar unificar a opinião pública contra alertas e sanções internacionais. Contudo, sob a ótica da liberdade individual e do direito natural, o Estado não possui direitos inerentes. Ele existe unicamente para proteger a vida, a propriedade privada e a liberdade dos indivíduos. Quando o aparato público se transforma no principal violador desses direitos, invocar a soberania nacional torna-se uma contradição lógica insustentável e desonesta. Fique conosco até o final desta análise para compreender quem realmente paga a conta dessa crise diplomática e institucional. Veremos como o envenenamento do debate público, o avanço da censura e o domínio do crime organizado nas periferias já destruíram a soberania real do povo brasileiro. Se procura uma visão analítica sem eufemismos, baseada na economia de mercado e na liberdade real, este conteúdo foi feito exatamente para si. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. A soberania de uma nação só é legítima quando assenta no respeito inviolável à soberania das famílias e dos indivíduos. Quando o sistema judiciário institui a censura prévia, bloqueia contas bancárias sem o devido processo legal e caça o direito de manifestação política, o pacto social é quebrado. A população é colocada numa posição de sujeição total, em que manifestar uma opinião contrária ao poder vigente pode significar a ruína financeira, jurídica e pessoal instantânea. Decretos recentes e decisões de cúpula têm sufocado o debate político sob a justificativa viciada de combater a desinformação. O cidadão comum, o empresário e o jornalista já não sabem o que podem ou não dizer. A crítica legítima a autoridades públicas e a questionamentos sobre processos institucionais foram transformados em crimes de opinião. Esse ambiente de vigia constante transforma o país num laboratório autoritário, onde a verdade é ditada pelo gabinete de um magistrado. A história ensina que a supressão da liberdade de expressão é sempre o prelúdio da destruição econômica. Sem o livre fluxo de ideias, críticas e denúncias, os abusos de poder do próprio Estado operam sem qualquer tipo de travão ou escrutínio. Supersalários no serviço público, inchaço burocrático e desperdício de impostos crescem nas sombras da censura. Quando a voz do cidadão é silenciada, a máquina estatal ganha passe livre para confiscar a renda de quem produz sem ser perturbada. É por essa razão que órgãos internacionais e democracias consolidadas apontam o dedo para os excessos cometidos pelas instituições brasileiras. As sanções impostas aos agentes do Estado não visam punir o povo, mas expor indivíduos que utilizaram o aparato público para esmagar direitos fundamentais. A narrativa oficial tenta inverter os fatos, tratando abusadores de autoridade como heróis nacionais e a cobrança por respeito aos direitos humanos como uma afronta à pátria. Se deseja entender a farsa do discurso de soberania, olhe para a realidade das favelas e periferias urbanas pelo Brasil fora. O Estado brasileiro perdeu o monopólio da força e o controle territorial dentro das suas próprias fronteiras. O crime organizado e as facções armadas governam de forma absoluta em centenas de comunidades, impondo toque de recolher, cobrando taxas ilegais sobre serviços básicos e ditando a vida de milhões de cidadãos que vivem sem qualquer proteção constitucional. Nessas regiões, o Estado paralelo do tráfico e da milícia exerce funções de poder executivo, legislativo e judiciário. Decidem quem pode abrir um comércio,
qual fornecedor de internet pode atuar e até quem tem direito à vida. Onde estava a indignação com a soberania nacional enquanto o território do país era fatiado pelo banditismo armado? A omissão estatal em proteger a integridade física do próprio povo revela que o governo atual só se preocupa com soberania quando seus privilégios são ameaçados. Além do domínio territorial, o crime organizado infiltrou-se nas estruturas econômicas e na política formal. A influência de capitais ilícitos em licitações públicas, contratos municipais e campanhas eleitorais mostra que o aparato público foi colonizado por interesses criminosos. Invocar a soberania de um país cuja segurança interna ruiu perante facções é uma piada de mau gosto contra o cidadão de bem, que paga impostos extorsivos para não ter direito sequer à segurança elementar. A destruição da soberania individual pelo crime nas periferias e pela censura nos centros urbanos fecha o cerco contra a população produtiva. De um lado, o trabalhador é extorquido pela violência armada nas ruas. Do outro, é encurralado pela burocracia e pelo arbítrio dos tribunais. O resultado desta combinação trágica é a quebra da confiança social, o esvaziamento do patriotismo genuíno e o sentimento generalizado de que o indivíduo honesto foi abandonado à sua própria sorte. No campo econômico, a imprevisibilidade das regras do jogo é a sentença de morte para o crescimento. O capital é covarde por natureza. Ele foge da incerteza e procura ambientes onde os contratos sejam respeitados e a propriedade privada seja sagrada. Quando o Brasil se transforma num ambiente onde a caneta de um único magistrado pode anular contratos, bloquear ativos empresariais e fechar plataformas digitais da noite para o dia, os investidores globais retiram os seus recursos. A prorrogação do estado de emergência e das sanções norte-americanas acende um sinal vermelho gigante para fundos de investimento e multinacionais. Grandes projetos de infraestrutura, tecnologia e indústria que gerariam milhares de empregos qualificados no país estão a ser adiados ou definitivamente cancelados. Nenhum conselho de administração no exterior aprova o envio de bilhões de dólares para uma jurisdição onde não existe segurança jurídica e a lei muda ao sabor da conveniência política. Este represamento de capitais não afeta apenas os grandes bilionários ou corporações globais. O impacto atinge diretamente o bolso do cidadão comum. Sem novos investimentos, a produtividade nacional estagna, a oferta de empregos despenca e os salários reais são corroídos pela inflação. A fuga de capitais desvaloriza a moeda nacional, encarece os produtos importados, aumenta o custo de vida e empurra pequenas e médias empresas para a bancarrota e o endividamento insustentável. Segundo os princípios da Escola Austríaca de Economia, a intervenção estatal e a manipulação das regras jurídicas destroem a capacidade dos agentes econômicos de realizarem cálculo econômico de longo prazo. Sem saber se o seu negócio será multado ou banido por um decreto surpresa, o empreendedor brasileiro deixa de expandir, para de contratar e prefere manter os seus ativos líquidos em moedas fortes no exterior. O resultado desse processo é a paralisia e o empobrecimento geral. A insegurança jurídica produziu um fenômeno perverso: o terror regulatório sobre os meios de comunicação e criadores de conteúdo. Recentemente, durante uma transmissão ao vivo do programa Pânico, o apresentador Emílio Surita sintetizou essa atmosfera ao confessar que a produção evita convidar candidatos à presidência ou políticos proeminentes. O motivo é claro: o medo constante de violar regras invisíveis e arbitrárias criadas por julgadores ativistas. Quando veículos de comunicação tradicionais e grandes canais de alcance popular decidem se autocensurar por medo de punições imprevisíveis, o debate público livre é destruído. Estabelece-se uma assimetria perigosa. De um lado, os detentores do poder político utilizam a máquina pública e a imprensa estatal para propagar os seus discursos. Do outro, vozes independentes e opositoras são silenciadas sob a ameaça constante de desmonetização, remoção de canais e prisão. A democracia deixa de funcionar quando o direito à crítica é tratado como um ato subversivo. Num sistema saudável, a imprensa e os cidadãos devem questionar os governantes, fiscalizar os atos do judiciário e expor os privilégios da classe política.
No Brasil atual, a inversão de valores transformou a crítica legítima em ameaça às instituições. O resultado é um ambiente sufocante, em que a sociedade assiste passivamente ao avanço da tirania sem poder reagir no campo das ideias. Este envenenamento cultural e informativo cega a população para os reais problemas estruturais da nação. Enquanto o debate público é restringido a pautas controladas e narrativas oficiais, o inchaço estrambólico do Estado continua a ser financiado com mais impostos. A censura funciona como a anestesia perfeita para que a classe política continue a extorquir a renda do trabalhador sem enfrentar resistência organizada ou grandes manifestações de indignação pública. Ao distanciar-se do mundo ocidental livre, desafiar princípios básicos de direitos humanos e liberdade econômica, o Brasil arrisca a irrelevância geopolítica absoluta. O isolamento em relação às maiores economias e mercados consumidores do planeta obriga o país a buscar alianças desesperadas com regimes autoritários. Transformamo-nos num parceiro secundário e dependente de blocos geopolíticos que não priorizam o livre mercado, a propriedade privada nem as liberdades civis. Esta submissão geopolítica transforma o Brasil numa colônia de fornecimento de matérias-primas sem valor agregado, barrando o desenvolvimento de setores tecnológicos de ponta. A perda de acesso aos grandes mercados ocidentais e a mercados de capitais sofisticados reduz drasticamente a capacidade de inovação e competitividade das nossas empresas. Enquanto o mundo avança rumo à automação e à liberdade de capitais, o Brasil retrocede para um modelo agroexportador dependente. Para compreender a urgência do problema, basta olhar para os dados da nossa realidade social. 90% da população brasileira já ganha menos de R$4.000 por mês. O Brasil é, na sua essência, um país de pessoas pobres, sustentando uma casta reduzida de burocratas, políticos e empresários de privilégio. Adicionar a esta estrutura frágil uma recessão profunda e o isolamento internacional significa condenar dezenas de milhões de famílias à miséria extrema. O mais revoltante nesta tragédia anunciada é que esta crise econômica e diplomática poderia ser facilmente evitada. Bastaria que os detentores do poder respeitassem os limites constitucionais, garantissem a liberdade de expressão, combatessem o crime de verdade e mantivessem acordos comerciais transparentes com os Estados Unidos e a Europa. No entanto, a cúpula estatal prefere sacrificar o bem-estar e o futuro do povo para manter o seu projeto de poder e a sua impunidade. Chegamos ao momento de encarar a realidade sem ilusões infantis. A solução para o colapso institucional e econômico do Brasil não virá de salvadores da pátria fardados de toga, farda ou faixa presidencial. O sistema político atual foi desenhado para se autopreservar e extrair até o último centavo do cidadão produtivo. Esperar que os próprios agentes que causaram a crise resolvam os problemas da censura e da insegurança jurídica é uma ingenuidade perigosa. O único caminho para a liberdade passa pelo resgate da responsabilidade e da autonomia individual. O cidadão precisa de assumir o controle da sua vida financeira, diversificar o seu patrimônio para moedas fortes, buscar ativos digitais descentralizados imunes ao confisco estatal e investir na educação independente da sua família. A verdadeira soberania não pertence ao Estado nem às suas fronteiras. Pertence ao indivíduo e à sua capacidade de produzir e proteger o que é seu. À medida que o ambiente interno se deteriora e o autoritarismo avança, o planejamento de mobilidade internacional e a proteção patrimonial deixam de ser um luxo para se tornarem uma necessidade estratégica de sobrevivência. Se o país caminhar definitivamente para a miserabilidade sob a batuta de uma oligarquia intocável, estar preparado para recomeçar em jurisdições livres pode ser a diferença entre a servidão e a preservação do seu futuro e da sua família. Não deixe a sua liberdade e o fruto do seu trabalho reféns de decisões arbitrárias. Aprofunde esta análise lendo o nosso artigo opinativo completo no blog Direita Libertária, pelo link na descrição. Partilhe este vídeo com quem precisa de abrir os olhos para o cenário real do nosso país. Deixe o seu gosto para fortalecer o nosso trabalho independente e comente abaixo.
Já começou a planejar a blindagem do seu patrimônio e da sua família? A escolha é sua.